Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de um tema que é bastante procurado aí, principalmente quando o assunto é educação financeira, finanças pessoais, endividamento, investimentos, que é nossa casa, nossa moradia, ou seja, alugar, financiar, comprar à vista. E hoje quero dar continuidade na minha experiência morando de aluguel. Agora, em 2020, completamos exatamente em outubro 4 anos morando de aluguel. Isso mesmo. Se você não acompanhou os outros vídeos que eu trouxe um pouquinho também dessa experiência a cada ano, tem aqui, vou deixar um link para que você também possa acessar diretamente. Então, esse ano eu estou completando 4 anos e eu quero trazer algumas reflexões que é importante, principalmente nesse momento de pandemia. O que avaliar, o que colocar em jogo nessa decisão? E lembrando, não existe um único caminho. Não existe uma receita de bolo dizendo, ó, você só pode alugar, ou você só pode comprar à vista, ou você só pode comprar parcelado. Então, eu vou trazer como que eu tomei essa decisão, o que eu já estou fazendo e como que a gente decide qual é esse start para a gente perceber quando que a gente pode fazer essas mudanças. Combinado? Então, vamos lá. Lá em 2016, eu tinha como intenção morar mais fácil acesso do trabalho, mais fácil acesso de precisar pegar apenas uma condução e também ter um pouco mais aí de ganho de tempo para fazer as minhas atividades em paralelo à minha profissão principal. Então, eu sou coordenadora, no caso agora, né? Estou coordenadora de controladoria. Eu trabalho nessa área e, em paralelo, eu faço algumas ações de educação financeira, seja entrevistas, cursos, palestras, atendimentos, vídeos aqui no canal, algumas orientações. Então, eu tenho isso aqui não como uma atividade principal. É algo que eu faço por gostar do tema, algo que eu vivencio e, de alguma forma, eu acredito muito que isso possa ajudar quem está aí do outro lado a entender melhor essa relação com o dinheiro. Então, esse foi um dos chamariz para que eu pudesse pensar. E na época, eu morava numa região far, far away, longe, quase 30 quilômetros do meu trabalho. Então, eu estava, ou eu sairia do trabalho, ou eu mudaria de casa. E naquele momento, até para a gente testar, experimentar, então aqui já vai um ponto positivo para a locação, que é quando você ainda não tem certeza da região onde você quer morar. Quando você ainda quer ver se aquilo, então você não quer já ficar preso, fixo num determinado local que você não necessariamente sabe se vai continuar ali por muito tempo, ok? Então, primeira análise para você pensar numa locação. Segundo ponto, então eu morava lá, ia buscar, determinei um valor máximo que eu poderia pagar de aluguel. Então, naquele momento, eu defini isso e fui em busca da região que eu queria morar dentro desses valores. Com isso, minha mãe resolveu colocar a casa dela para vender e não tinha expectativa de venda, 2, 3, 4 anos, que era o tempo da maioria das casas da região. Passou um mês, a casa foi vendida. E o plano de morar de aluguel, que era para uma pessoa, se tornou o plano para 2 pessoas. Ou seja, começou com o primeiro start, esse start foi ampliado e a gente foi remodelando ele ao longo do caminho. Dito isso, então, qual foi o combinado? Vamos ficar pelo menos 5 anos morando de aluguel, para a gente ver, testar, ver região, e o que você receber lá da sua casa vai ficar guardado para render e, de preferência, que renda pelo menos o que a gente estava pagando de aluguel. Para caso a gente precise, a gente use de lá. Caso não, ele está lá, os seus tijolos continuam sendo rentabilizados para quando a gente decidir morar numa casa própria,
você ter a sua casa novamente, você tem pelo menos uma parte do dinheiro, ou todo, dependendo do valor que vai ser essa casa. Perfeito? Então, recurso guardado, planejamento do aluguel, escolhemos o local, achamos dentro do valor, fizemos a moradia, fechamos o contrato de 30 meses, ok? Isso é muito importante. Feito isso, então eu tinha 30 meses para experimentar, tomar decisão, poderia em até 1 ano fazer esse teste, se eu quisesse desistir após esse 1 ano, não teria multa, nem nada disso. Então, isso é legal você ver nas condições no momento que você vai alugar. Até aí, tranquilo. Todo ano, o aluguel sofre reajuste e eu consegui combinar com o dono do imóvel, no caso o condomínio, de não ter esse reajuste. Então, é algo que você pode negociar no seu aluguel, não ter esse reajuste, que inclusive esse ano está altíssimo. Então, reveja já no seu contrato de aluguel, já fala com o dono, com o locador, com a imobiliária, o que pode ser combinado dessa questão do reajuste. Então, nesses 4 anos, eu estou pagando o mesmo valor de quando eu entrei neste imóvel. Ponto positivo aqui. E nesse tempo, agora, nesse 4º ano, o que já me veio de diferente e que eu já percebi? Quando eu aluguei, o intuito era o quê? Morar mais perto e ser apenas algo mais para realmente dormir. Então, o foco não era ficar em casa. O foco é ter condições de poder fazer outras coisas sem a preocupação da distância. Com a pandemia, comecei a trabalhar mais de casa, ficar em casa. Minha mãe, como vocês sabem, é costureira, então parte do ambiente a gente usa para as máquinas, parte a gente usa para as minhas coisas, tem o quarto. Então, o que eu percebi? Que o ambiente ficou pequeno para essa função de trabalhar em casa. Então, o que é legal a gente perceber? Quando eu vou ter um imóvel, o que eu quero com esse imóvel? É moradia? É ficar bastante tempo em casa? Então, tudo isso tem que ser percebido. Agora, pensa, se eu já tivesse comprado o imóvel nessa mesma época lá atrás, esse imóvel também eu só pensasse que eu não ia ficar lá, ia ficar fora, e agora com a pandemia eu vi que esse imóvel está pequeno. Ou seja, eu teria que, de alguma forma, procurar um outro imóvel que eu pudesse trocar, ou vender, ou passar o financiamento, e pode ser que seria um pouquinho mais difícil conseguir esse movimento. Então, o aluguel me dá essa flexibilidade de poder achar um outro ambiente, um outro local, dentro daquela minha nova realidade, dentro daquela minha nova necessidade. Então, a partir desse ano 2020, eu comecei a pensar que já estamos chegando aí próximo do 5º ano e começar a pensar em outra região, ou na mesma região, um imóvel próprio, ou se a gente vai seguir ainda no aluguel por mais algum tempo. Então, esse ano a gente vai começar a planejar, a pensar para 2021 a gente tomar a decisão se continua mais um tempo ou se a gente já parte para a aquisição de algo. E o que vai ajudar a definir isso, que é legal, que eu quero compartilhar com vocês. Um ponto importante, que muitas vezes a gente tem dúvida se eu financio, se eu compro à vista, pensa assim, hoje eu pago um aluguel, correto? Eu pago uma parcela. O que eu posso pensar? Eu posso pagar tudo à vista, se eu tiver o dinheiro, e zerar minha reserva, ficar sem reserva nenhuma. E a gente viu, nesse momento de pandemia, que ter reserva é o segredo para que a gente tenha tranquilidade e que a gente passe, não só por essa crise, mas por qualquer outra. Ou seja, eu comprar algo, pegar meu recurso, canalizar tudo para isso, ficar sem reserva nenhuma, mas ter o imóvel e eu precisar de um recurso depois para eu vender isso, vai ser um pouco mais difícil. Um outro caminho, estou morando de aluguel, posso financiar,
e vejo o valor da parcela que seja de preferência igual que eu pago ou menos. Ou seja, como se mentalmente eu tivesse continuando pagando o meu aluguel sem me descapitalizar, sem ficar a reserva zerada, para que eu possa dar essa tranquilidade, essa continuidade e ao mesmo tempo em que eu tenho uma parcela, um compromisso, eu continuo poupando, eu continuo investindo e construindo essa base em paralelo. E outra coisa para quem já tem financiamento que é interessante, não pense em apenas antecipar. Então, se você já tem hoje, pode aproveitar e muito a portabilidade. Ou seja, se eu tenho financiamento, eu tenho uma taxa Selic está lá embaixo, eu posso aproveitar, os bancos aí estão vindo com bastante ofertas, com bastante mudanças nessa modalidade, para que você possa reduzir os juros, para que você possa reduzir esse comprometimento mensal por meio dessa portabilidade, que é totalmente acessível a todos. Então, esse é um outro pensar que a gente tem que olhar nesse momento. Então, o que eu quero resumir com tudo isso? Que nesse meu 4º ano de experiência de aluguel, está sendo válido, está sendo positivo em relação ao que eu estaria sem reserva, ao que se eu já tivesse num imóvel, talvez de financiamento, eu estaria com uma taxa mais alta naquele momento. Então, ao invés de eu pegar uma taxa, eu preferi manter numa locação, que eu consegui não ter reajuste. Então, isso foi positivo nesse tempo. Então, poderia estar pagando muito mais. E, além disso, eu já comecei a pensar sobre processos de mudança, seja para uma locação alternativa no sentido de um ambiente maior, seja para aquisição de uma casa própria. O que está sendo definido, provavelmente, que caso eu parta para uma aquisição, vou usar sim o financiamento para não ficar sem reserva. E assim como eu pago o meu aluguel, eu vou pagando as prestações. Simples assim. A gente acaba confundindo, ampliando e não ficando com os recursos financeiros. Então, quero compartilhar com vocês nesse vídeo para que vocês ampliem a visão, pensem, analisem que a decisão de comprar, alugar, desse financiamento, desse item, ele é muito importante, ele faz parte da nossa vida, ele não pode ser esse processo de morar, né, da moradia, um peso de assumir, às vezes, um compromisso que não cabe no bolso e o sonho se tornar um pesadelo. Muitas vezes, compensa a gente dar um tempo, a gente respirar, dar um passo para trás, tomar uma decisão pensada e que caiba, para depois a gente fazer novas decisões de maneira planejada, educada e com recursos financeiros. Não pense que financiar é ruim, não pense que pagar aluguel é ruim. O que é ruim é eu tomar essas decisões sem qualquer estrutura, sem qualquer planejamento. Então, estar nesse movimento faz com que a gente amplie a visão e somente tendo a vivência, tendo a prática, facilita e muito. E se vocês estiveram nesse momento de pandemia, redução salarial, você pode negociar o seu aluguel, você pode escolher uma outra moradia com um valor menor do que aquilo. E outra coisa que vai acontecer agora, não sei se felizmente ou infelizmente, muitos imóveis vão ficar disponíveis, porque muitas pessoas, talvez por não conhecer, por não terem se planejado, não vão estar no mesmo ambiente, viram que é possível trabalhar de casa sem estar aqui, por exemplo, na capital de São Paulo, podem estar no interior, pode estar na sua região. Então, a gente vai começar a ver um movimento de mudança que vai fazer com que alguns imóveis fiquem vazios e esses imóveis vazios, a tendência
diminuição do preço do imóvel e assim facilita aqueles que desejam e querem comprar. Então a gente vai começar a ver esse movimento e essa calma, tranquilidade para a gente adquirir esse sonho maior faz com que a gente escolha aquilo que esteja mais alinhado com a nossa necessidade realizado, sem enfiar ou trocar os pés pelas mãos, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão para que a gente pense um pouquinho mais. Não dá para a gente pensar e decidir uma casa apenas assim. A gente tem que analisar todos os prós, todos os contras, a necessidade da família, o que de fato ela quer e como ela construir essa realidade, essa realização com calma e com tranquilidade. Muita atenção para não querer realizar os sonhos antes da hora e depois você tem que desfazer dele antes da hora também. Combinado? Qualquer dúvida, informações sobre esse tema, deixa nos comentários que a gente compartilha vídeos mais específicos para que vocês e nós, por que não, eu também, aprendemos aqui cada vez mais. Beijos e até mais. Tchau, tchau.